Capítulo 5. A mente mente. A intoxicação digital tornou-se uma síndrome. Uma das mais importantes teses do programa de gestão da emoção é que a mente mente. Você pode ter muitos inimigos ao longo da vida, mas ninguém poderá ser tão agressivo com você como sua própria mente, se não aprender a gerenciar os pensamentos e emoções. A mente irá mentir para que você sofra por antecipação, se angustie pelos problemas do futuro. Há pais que estão com seus bebês no colo e sofrendo que eles serão dependentes de drogas ou que poderão sofrer acidentes ou até ser vítimas de doenças. A mente mentirá contando-lhe que coisas horríveis poderão acontecer no seu trabalho, com suas finanças, com o governo do seu país e que você não terá capacidade de resolvê-las. A mente mentirá que você deve remoer seu passado, ruminar mágoas, frustrações e desafetos. A mente vende preocupações e cobra caro a fatura. Um eu que não é gestor da sua mente poderá ser vítima de inumeráveis inquietações. Gastar energia mais do que consegue repor no sono e acordar literalmente esgotado. A mente mente que a vida não tem sentido, que tudo é entediante, que não há razões para viver, embora haja milhões de motivos e o maior deles é estar vivo. De longe, uma análise que é apenas um recorte da realidade, você pode encontrar muitas pessoas espetaculares, aparentemente coerentes, dosadas, pacientes, altruístas, mas de perto, numa análise detalhada, ninguém é plenamente livre e saudável. E quanto mais um ser humano for um consumidor emocional irresponsável das mentiras da sua mente, mais ele poderá adoecer. Ele pode enganar quem está perto, mas não poderá enganar a si mesmo. Pode vender a imagem de um herói, mas por dentro há um frágil ser humano que precisa ser acolhido. Quanto mais acelerada e agitada estiver a mente humana na era da intoxicação digital, mais ela mentirá para o ser humano e mais o eu cairá em suas armadilhas. A mente traz a ideia de que a beleza é cruelmente comparativa, enquanto na realidade a beleza está nos olhos de quem vê. Não pode ser vendida ou comparada. Mas milhares de pessoas postam nas redes sociais um corpo sarado, bem torneado, impecável, igual a das bonecas Barbie, sem saber que esse padrão entra no inconsciente coletivo e destrói a autoestima de milhões de pessoas, com destaque para garotas, gerando uma doença que chamam de Síndrome PIB, Padrão Inatingível de Beleza, ou Síndrome da Barbie, que tem como sintomas mais proeminentes autopunição, autocobrança, autoimagem, fragmentada, baixa autoestima, sentimento contínuo de comparação, rejeição por uma ou mais áreas do corpo, desconforto diante dos espelhos, necessidade de se vestir para os olhos dos outros. Por isso escrevi o livro A Ditadura da Beleza e a Revolução das Mulheres. Os pais e professores devem levar seus filhos e alunos desde a infância a se rebelarem contra o padrão ditatorial de beleza. Sempre dei bonecas para minhas 3 filhas, Camila, Carol e Cláudia, que eram cheinhas e de cor negra. Queria que elas entendessem profundamente que cada ser humano, independente da cor da pele, era único e irrepetível. Queria também treiná-las a introjetar em suas personalidades que cada ser humano, independente do seu biotipo, era belo e insubstituível. Elas aprenderam a ser líderes de si mesmas, apesar de todas as peripécias e atritos que as crianças têm.
em destaque as duas mais novas. Duas das minhas filhas eram mais cheinhas na adolescência, mas eu enfatizava que elas eram belíssimas, que o que estava errado era o padrão de beleza imposto pela mídia. Explicava que a ditadura da beleza objetivava gerar ansiedade, que objetivava turbinar o consumo, pois uma pessoa infeliz com seu corpo consome mais. E dizia que muitas modelos fotográficas também eram vítimas. Estatísticas demonstravam que elas sofrem 20% a mais que as outras mulheres. Com ferramentas de gestão da emoção, minhas filhas aprenderam a lidar bem com o estigma social. Reacenderam sua autoimagem, elevaram sua autoestima e protagonizaram sua história. A jornada com minhas filhas foi maravilhosa. Amo estar com elas. Uma das minhas maiores críticas que tenho não é com as pessoas, mas com o tempo. O tempo é cruel. Entre a meninice e a velhice são alguns instantes. É uma pena que a vida seja brevíssima. Nesta diminuta existência, nosso objetivo de pais e filhos deve ser dilatar o tempo para que possamos viver momentos únicos em tempos únicos. Eu procurava dilatar o tempo emocional não apenas criticando os padrões doentios de beleza ou ensinando ferramentas de gestão da emoção, mas também fazendo muito do pouco. Por exemplo, embora fosse muito ocupado, conduzia a Camila, a Carol e a Cláudia a descobrirem as nuances das flores e os detalhes imperceptíveis aos olhos dos apressados e ansiosos. Na era digital, os pais devem se preocupar muito com a educação socioemocional, para neutralizar a vida artificial nas redes sociais. À noite, ao viajar pelas estradas, provocava-as a olharem para um ponto de luz nas fazendas e irrigava sua empatia, capacidade de apaixonar-se pela vida e de contemplar o belo. Indagava quem são os habitantes daquela casa, que lágrimas choraram, que sonhos têm, que pesadelos a atingem, que aventuras vivem. Talvez elas não se recordem de muitas experiências que vivemos, mas não foram esquecidas. Se tornaram memórias afetivas que impactaram o processo de formação de suas personalidades. Não poucas vezes falei para elas dos meus desafios e frustrações, pois não queria que gravitassem na órbita de uma pessoa famosa, nem de um psiquiatra que estava acima das doenças emocionais, mas de um simples ser humano em construção que comprava vírgulas para escrever sua história, mesmo quando o mundo desabava sobre si. Elas aprenderam a viajar para dentro de si e a perceber que a vida, apesar de todas as suas dores e dificuldades, era um espetáculo único e imperdível. Por isso se tornaram minhas melhores amigas, as melhores amigas entre si e colecionadoras de amigos e amigas. Dilatem o tempo, pois entre a meninice e a velhice são alguns instantes. Quem está ao seu redor é mais importante que milhões de visualizações, reconhecimento social, aplausos em estádios, nome na lista dos mais ricos. A intoxicação digital é uma síndrome. Uma das mais graves consequências do excesso de uso de aparelhos digitais é mexer com a caixa preta da construção dos pensamentos e das emoções, adulterando todo o funcionamento da mente, gerando a intoxicação digital que se caracteriza como uma síndrome emocional. Os aparelhos digitais mexem com o ciclo da dopamina e serotonina, que são dois neurotransmissores cerebrais. Deixe-me fazer um rápido comentário sobre eles. A serotonina atua no humor, no apetite, no sono, no desejo sexual e, por atuar na emocionalidade, acaba por interferir na memória, tanto no registro como no acesso. A dopamina também atua na afetividade, no centro de recompensa diante de realizações e frustrações, na memória, atividade muscular, entre outros. São chamados erroneamente de moléculas da felicidade. Embora interfiram no humor, elas por si sós não produzem prazer estável.
profundo, regado a empatia, autocontrole, contemplação do belo. Cocaína, anfetaminas e outras drogas podem alterar o ciclo desses neurotransmissores, gerando uma flutuabilidade perigosa, aumentando e diminuindo rapidamente seus níveis, provocando dependência. Tudo que atua rapidamente no centro das emoções, excitando ou tranquilizando, portanto gerando expansão e déficits de respostas, pode produzir dependência psicológica com mais facilidade. Antidepressivos de ação lenta raramente causam dependência. Por exemplo, os inibidores seletivos da receptação da serotonina, como fluoxetina, paroxetina, mas tranquilizantes de ação rápida, como o lorazepam, têm risco alto de causar dependência se não se tomar cuidado com a dose e o tempo de uso. Cocaína e crack superestimulam o ciclo da dopamina e serotonina, depois geram uma depressão de rebote. O resultado, o fenômeno RAM registra janelas killer duplo P, que são retroalimentadas formando cárceres mentais, fazendo com que o usuário precise de doses cada vez maiores, pois a psicoadaptação vai diminuindo a experiência de prazer, gerando assim uma alta dependência psicológica. Do mesmo modo que as drogas estimulantes, as redes sociais provocam o ciclo da serotonina e dopamina, gerando alto grau de excitabilidade com a quantidade de likes, visualizações, evidência social ou até mesmo pela alternância atroz das imagens. E depois gera-se frustração, pois é um mundo artificial. O resultado: alta dependência psicológica, como com a cocaína. E como ela, milhões de usuários têm a necessidade ansiosa de passar cada vez mais tempo nos aparelhos digitais para sentir cada vez menos prazer. Tenho dado diversos treinamentos para magistrados, inclusive para a Polícia Federal, e tenho alertado esses nobres profissionais dos riscos impostos à saúde emocional da juventude mundial. Estamos na era dos cárceres mentais e dos mendigos emocionais. Mas, infelizmente, o uso indiscriminado de redes sociais e videogames é uma droga socialmente aceita e comercialmente livre. Deveria haver limites para as crianças. Falarei sobre isso, mas na primeira infância, criança deveria ser criança. Deveria estar fora do digital. Mexer com o ciclo da dopamina e serotonina é gravíssimo. Uma atrocidade inimaginável para o futuro emocional e intelectual delas. O mundo digital trouxe aumento da produtividade das empresas, expansão da sociabilidade e incremento ao acesso às informações. Algo digno de aplausos, mas o excesso de uso de aparelhos digitais, redes sociais e videogames gera o caos no psiquismo humano. Steve Jobs, quando lançou seu primeiro smartphone em 2007, não tinha a mínima ideia da dependência psicológica, dos transtornos emocionais e dos inúmeros suicídios que indiretamente esses aparelhos iriam causar. Mas causaram. O Vale do Silício tem uma dívida gigantesca com a juventude mundial. Precisa fazer pesquisas para comprovar o que está patente diante de muitos psiquiatras, psicólogos, professores e pais. Liberdade é fundamental, mas dar indiscriminadamente aparelhos digitais para crianças na hora do almoço ou jantar, na hora de brincar e estudar, na hora de dialogar e interagir, é um crime alarmante. Se você tiver dúvida sobre se os aparelhos digitais interferem nos ciclos de dopamina e serotonina, gerando dependência emocional, retire um aparelho celular de um adolescente que o usa por mais de 2 ou 3 horas por dia e observe se não aparecem sintomas de abstinência. A síndrome da intoxicação é uma doença com vários sintomas: fadiga ao acordar, o sono deixa de ser reparador, irritabilidade, pequenos estímulos estressantes perturbam muito, ansiedade, intolerância às frustrações, dificuldade de trabalhar perdas, decepções, haters, críticas, humor triste tendendo a depressivo,
A tristeza constrói, mas o humor depressivo destrói. Esgotamento cerebral acompanhado de sintomas psicossomáticos, insônia ou sono de má qualidade, sentimento de vazio existencial, falta de sentido e propósito de vida, necessidade neurótica de evidência social, necessidade neurótica de comparação, asco ao tédio, rejeição à rotina diária, sentimento de que não está fazendo nada de importante se não estiver conectado, nada que é comum motiva e encanta, aversão à solidão, aversão a ficar só, se interiorizar, se procurar. Os primeiros 7 sintomas são comuns em diversas crises ansiosas, como o TAG, transtorno de ansiedade generalizada, TOC, transtorno obsessivo compulsivo, síndrome de burnout, inclusive a síndrome do pensamento acelerado. Mas os últimos 5 são características da síndrome da intoxicação digital. Vale notar que milhões de crianças não estão dormindo adequadamente sem que os pais saibam, porque o comprimento de onda azul das telas dos aparelhos digitais diminui os níveis de melatonina, uma molécula que desencadeia e estabiliza o sono. Isso é gravíssimo. Você pode ter devedores ao longo da sua vida que irão cobrar sua dívida, mas ninguém vai cobrar tanto a fatura como a insônia ou um sono de má qualidade. A fonte desencadeante e intensificadora de muitas doenças mentais se chama insônia. Tudo piora com ela, inclusive as doenças psicossomáticas. Quem não dorme tende a praticar exercícios físicos para liberar endorfina, tende a treinar técnicas de gestão da emoção, tende a desacelerar a mente e superar seus conflitos. E se com tudo isso não dormir, deve procurar um médico, de preferência um psiquiatra. Insônias brandas podem melhorar muito com a psicoterapia, com a intervenção de um psicólogo. Mas alerta, a insônia rebelde, que dura dias ou semanas, é muito perigosa. A grande maioria das crises ansiosas, crises depressivas graves ou tentativas de suicídios é precedida por insônia acumulativa. Mentes saturadas de informações geram emoções agitadas. Um garoto de 10 anos hoje tem mais informações devido à conexão contínua com a internet do que John Kennedy, quando presidia os Estados Unidos no auge da Guerra Fria. O resultado é não apenas a síndrome do pensamento acelerado, SPA, capitaneada pelos 7 primeiros sintomas citados, somados a uma mente hiperpensante, déficit de concentração, dificuldade de conviver com pessoas lentas e déficit de memória, mas também a síndrome da intoxicação digital, que, como vimos, toca no ponto central da aversão ao tédio e à solidão, bem como na falta de sentido de vida e nas necessidades ansiosas de ser o centro das atenções sociais e de comparar-se de diversas formas com seus pares. Não é sem razão que muitos influenciadores digitais com elevado sucesso acabam desabando emocionalmente. Alteraram o ciclo da dopamina e serotonina. Um recado particular e seríssimo aos influenciadores. Você pode ser um influenciador nas mais diversas redes sociais, mas deve saber que a intoxicação digital está espreitando para aprisioná-lo. Ajuda muito sua proteção emocional se você não viver em função dos likes, números de interações, nem terceirizar sua saúde mental às críticas e aos haters. Também pode contribuir saber que você é um simples mortal e que sua função principal não é ter o máximo de visualizações, mas contribuir com a humanidade. Mas esteja alerta. Quem vive no e do mundo digital deve saber que o problema não é se vai ou não adoecer ou se intoxicar, mas quando vai adoecer e com que intensidade vai se intoxicar. Seria mais importante fazer paradas estratégicas, ter 1 ou 2 meses sabáticos anualmente, ou 1 ano inteiro de interrupção a cada 5 anos. Mas eu vou perder milhões de seguidores. E daí? Teste se seu conteúdo tem relevância social. E se você perder, pelo menos não se perderá,
pois de que adianta ser o mais notável influenciador num cemitério? Muitos dos que o aplaudem ou curtem hoje, em uma semana o esquecerão. Pobre inteligência artificial comparada à sofisticada mente humana. Pensar não é apenas uma opção do Homo sapiens, mas também uma inevitabilidade. Se o eu, que é o líder da mente humana, o agente da autonomia e capacidade de escolhas, não ler a memória conscientemente e produzir pensamentos numa direção lógica, haverá 4 copilotos do eu: gatilho da memória, janelas, âncora emocional e alto fluxo, que lerão a memória e produzirão pensamentos e emoções sem a sua autorização consciente. Nunca ficou impressionado que sua mente é uma fábrica ininterrupta de pensamentos? Pensamos coisas que nos deixam perplexos a ponto de indagarmos como surgiu isso em minha mente. Você não pensa apenas porque o deseja, mas porque há uma fluidez construtiva surpreendente dos fenômenos inconscientes na sua mente e na minha mente. Tem gente que me diz, ao ver minha explanação sobre o psiquismo, Dr. Cury, eu não imaginava que eu era tão complicado e complexo desse jeito. Eu respondo, eu também não. Somos todos intelectualmente muitíssimos complexos e sofisticamente complicados. Cada pensamento é construído e desconstruído num processo contínuo e inevitável. Do mesmo modo, embora num ritmo mais lento, a emoção está num contínuo estado construtivo. Por isso, uma das maiores tolices da psicologia que é comum falarmos é que uma pessoa tem de ser equilibrada. A mente nunca é equilibrada. Caso contrário, interromperia seu fluxo. Reitero, nossa psique vive num processo inevitável de construção e desconstrução e reconstrução. Para se desconstruir, tende a haver desequilíbrio. O que não é saudável é uma pessoa excessivamente descontrolada, hiperreativa, instável. Por exemplo, de manhã está tranquila, na hora do almoço está irritada, à tarde ninguém a suporta e à noite nem ela se aguenta. À medida que o eu se forma, a criança começa a interagir e construir pontes usando 2 grandes tipos de pensamentos conscientes. O dialético, que copia os símbolos da língua, que é o pensamento mais lógico e operacional, e o antidialético, que é o pensamento imaginário, difícil de controlar pelo eu e que desobedece às matrizes da linguagem fonética ou dos sinais. Uma pergunta. Antes de entrar na escola, uma criança pergunta muito ou pouco? Muito, sabemos. Por quê? Porque a curiosidade, a capacidade de exploração, a busca pelo prazer não dependem do eu, mas do fluxo da construção de pensamentos. Mas que tipo de pensamento a criança usa para fomentar as perguntas? Seu potencial exploratório? Pensamento dialético ou antidialético? O antidialético. Antes de entrar na escola, as crianças perguntam muito, pois libertam sua imaginação. Mas com o passar do tempo, a escola asfixia o pensamento antidialético. E a consequência nefasta é que elas perguntam cada vez menos. Assim, aprisionam os questionadores e morrem os pensadores. Na universidade, a maioria dos alunos é calada, quando deveria haver um grande debate de ideias. Preciso provocar meus alunos do programa de mestrado e doutorado da USP. São jovens fascinantes, mas perderam a ousadia por culpa do sistema educacional, que usa uma pedagogia atroz e insana para educar. Educar não é ensinar a resposta, mas provocar a pergunta. As escolas retiram o oxigênio da arte de perguntar com seu sistema cartesiano. E nesse século surgiu o mundo digital que sepultou a arte de questionar. Jovens e adultos, com as devidas exceções, se tornam consumidores passivos do mundo digital, raramente questionando o que veem ou ouvem.
Outra pergunta: sofrer pelo futuro é um pensamento complexo? Muito, pois você antecipa no imaginário um futuro inexistente. Você acha que um robô dotado de inteligência artificial, por mais avançada que seja, sofrerá pelo futuro ou desenvolverá sentimento de culpa um dia? Nunca. Todos estão fascinados com a inteligência artificial, mas nenhuma AI, nenhum robô sentirá solidão ou ansiedade, nem experimentará autopunição ou autocobrança, tampouco pensará em propósito de vida ou terá ideias de suicídio. São atributos do sistema mental antilinguagem antidialética, mesclado com a emocionalidade. A AI, ainda que o ChatGPT tenha 1000 gerações e ganhe singularidade, passe 1000 vezes no teste de Turing, em que você não descobre se é um humano ou um robô, só terá o pensamento dialético como sua linguagem, embora rapidíssimo, sofisticadíssimo e com uma capacidade de organização de dados e resposta muito melhor que a nossa. A AI não tem e nunca terá o pensamento imaginário, fruto da antilinguagem, muito menos a emocionalidade para poder sentir o espetáculo inenarrável do amor ou produzir a mais simples saudade. Os pensamentos antidialéticos têm o poder de arrastar nossas emoções maior do que o poder dos pensamentos dialéticos. Você pensa dialeticamente: eu quero ser tranquilo, e não é fácil alcançar a tranquilidade, mas você imagina: amanhã tem um problema para resolver, e já aumenta os níveis de tensão, e até pode lhe dar um frio no abdômen. Por isso, raramente as técnicas de motivação funcionam, e por isso também o inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas, mas que não aprenderam a gerir minimamente a sua mente. Tenho muito a dizer sobre esse tema, mas ficará para a obra O Fim da Inteligência Emocional e o Começo da Gestão da Emoção. Um alerta máximo: lembre-se de que pensar não é apenas uma opção do eu, mas um processo inevitável, pois os fenômenos inconscientes, que são atores coadjuvantes do eu, estão superativos e produzirão pensamentos. Por exemplo, quando você me lê, o gatilho mental está sendo disparado em nuvens, primeiro fenômeno, abrindo milhares de janelas. Segundo, a âncora emocional está se fixando e gerando foco e concentração. Terceiro, e o alto fluxo, quarto, está lendo e relendo as janelas abertas dentro do foco da âncora. Ao ler livros, dirigir veículos ou quando experimentamos interiorizações espontâneas, o eu frequentemente está pouco ativo. Já teve essa experiência de andar quilômetros numa estrada e de repente seu eu se despertar e perguntar como cheguei até aqui? Foi por meio dos copilotos. Quando as janelas abertas pelo gatilho mental, seja por meio de um estímulo intrapsíquico, por exemplo, um pensamento perturbador, ou social, uma ofensa, forem traumáticas, isso gerará um hiperfoco, consequentemente produzirá reações fóbicas ou desproporcionais, ou agressivas ou tímidas. O eu tende a entrar em ação e dar um choque de lucidez para abrir a janela e reciclar emoções e pensamentos estressantes. Mas raramente alguém faz a higiene mental. Nesse caso, o biógrafo do cérebro, de forma implacável, vai arquivando e poluindo o córtex cerebral. Estou estressado, mas não sei por quê. Estou deprimido, mas não tenho motivo. Meu coração está acelerado e estou com falta de ar, mas não entendo o motivo. Acho que é a vacina. A vacina contra a Covid-19 virou desculpa para tudo, ainda que se possam descobrir efeitos colaterais. O sujeito não toma um banho mental por mês ou por ano. Não toma uma ducha emocional durante toda a vida. E ainda não quer ter uma mente contaminada, ansiosa? O eu dirige e constrói com mais facilidade o pensamento dialético, linguístico e lógico, mas ele tem mais dificuldades para gerir o pensamento antidialético ou imaginário. Esse é um paradoxo central, um conflito fundamental do Homo sapiens. Você pode construir milhares de pensamentos sobre teses acadêmicas, metas de trabalho, economia, esportes, política, pois são pensamentos dialéticos facilmente manipuláveis, mas não consegue impedir com facilidade o sofrimento por antecipação
ou uma preocupação que assalta sua tranquilidade, pois são antidialéticos, difíceis de serem dissipados. Você dirige máquinas, empresas, cidades, estados, mas terá de ter treino e humildade para dirigir o veículo mental. Não é sem razão que muitos médicos, advogados, executivos, educadores são mestres no trabalho, mas vivem um inferno dentro de casa, regado a atritos, discussões por bobagens, críticas intermináveis, tom de voz alterado, lágrimas. Tem a necessidade neurótica de mudar o outro. Entretanto, apesar de todas as limitações do eu, para gerir o pensamento antidialético ou imaginário no hiperfoco, se ele não der um choque de lucidez em sua produção e libertá-lo para produzir sonhos, projetos de vida, empatia, relações saudáveis, será dominado por fantasmas mentais, incluindo a autopunição, medo do futuro, chantagens, sentenciamento atroz de quem ama, aversão ao tédio e à solidão. Não tem nada para fazer nesta casa. Todos nós acumulamos lixos mentais e produzimos loucuras em nossas mentes, mas ter um eu espectador passivo que não duvida de tudo que nos controla, que não impugna nosso conformismo e coitadismo, pena de si mesmo, que não confronta nosso criticismo, que não recicla nossa incontrolável capacidade de apontar falhas e não distribuir elogios, é ser um cruel inimigo da sua saúde emocional, da sua família e da sua empresa. Para sempre lembrar. Um recado particular aos jovens e em destaque aos influenciadores: você pode ser um influenciador nas mais diversas redes sociais, mas deve saber que a intoxicação digital está espreitando para aprisioná-lo. Ajuda muito sua proteção emocional se você não viver em função dos likes, números de interações, nem terceirizar sua saúde mental às críticas e aos haters. Também pode contribuir saber que você é um simples mortal e que sua função principal não é ter o máximo de visualizações, mas contribuir com o máximo, com a humanidade. Mas esteja alerta. Quem vive no e do mundo digital deve saber que o problema não é se vai ou não adoecer ou se intoxicar, mas quando vai adoecer e com que intensidade vai se intoxicar. Seria muito importante fazer paradas estratégicas, ter 1 ou 2 meses sabáticos anualmente ou 1 ano inteiro de interrupção a cada 5 anos. Mas eu vou perder milhões de seguidores. E daí? Teste se seu conteúdo tem relevância social, se contribui com a humanidade, e se você perder, pelo menos não se perderá. Pois de que adianta ser o mais notável influenciador num cemitério? Muitos do que o aplaudem ou curtem hoje em uma semana esquecerão. Não se auto-abandone. Procure por você.